Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. Já escrevemos muitas histórias de sucesso. Agora, chegou a vez de você descobrir seu potencial e construir seu futuro. Aproveite essa oportunidade. Vestibular de Verão 2022 é na URI. Existem aprendizados incríveis aguardando você aqui. Inscrições até 2 de novembro pelo site vestibular.uri.br. Olá, amigos! Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim. E o programa de hoje tem o prazer de receber o reitor da universidade, professor Arnaldo Nogaro, e a pró-reitora de ensino, professora Edith Maria Sudbrack. Entre os assuntos que iremos abordar estão o retorno às aulas presenciais, o projeto de graduação ativa, o curso de Direito na modalidade à distância e o vestibular 2022. E se sobrar tempo, vamos falar de mais alguns assuntos pertinentes à nossa universidade. Bom, bem-vindos, em primeiro lugar, professor Arnaldo, professora Edith. Obrigada. Depois de 1 ano e meio de aulas remotas, a universidade retornou já com suas aulas presenciais. Peço aos dois convidados, afinal de contas, quem estava mais ansioso nesse momento? Os alunos ou os professores? Saudação a quem nos acompanha, saudação a Demara, professora Edith, nossa colega de gestão. Penso que a ansiedade era mútua, né? Porque não só os alunos queriam... A dúvida é se eles estavam com saudade das aulas ou dos colegas, né? Mas o convívio na sala de aula é importante e tem uma dinâmica diferente e nós mesmos, professores, estávamos com uma expectativa muito grande de rever os estudantes, de poder interagir na sala de aula. Então, acho que o retorno ele foi muito importante, não só pela questão cognitiva do conhecimento, a questão da socialização, a questão da interação, do convívio, uma série de elementos que eles se somam à formação universitária, né? Importante salientar, professor, é que os protocolos foram obedecidos, estão sendo obedecidos até agora. E os alunos têm compreendido, pelo que a gente tem percebido. Sim, tem usado máscara, tem compreendido. Minha saudação, então, a quem nos acompanha, Demara, obrigada por esse espaço. Professor Arnaldo, nosso reitor. A nossa expectativa, de fato, também era intensa, não é? Como o professor Arnaldo bem comenta, além da questão cognitiva, a aula também é o lugar do encontro, né? E isso também motiva o aluno a continuar estudando. Embora já houvesse uma certa adaptação ao novo cenário, não é? E que às vezes nos parece também mais confortável, né? A própria casa, enfim, mas nada substitui, não é? O convívio, a interação, as trocas que se processam entre os alunos, entre alunos e professores. E a universidade, ela fica viva com alunos, né? Senão ela é um prédio. Além do fato de se reinventar, coisa que a universidade pôde fazer de forma muito imediata, aliás, que outras lições essa pandemia nos trouxe e que continua nos trazendo e, quem sabe lá, por mais um período ainda? As lições com a pró-reitora de ensino. Na verdade, talvez hoje a gente ainda não consiga aquilatar todas as lições que ficaram, porque esse período foi um período de grandes transformações no nível das mentalidades, das aprendizagens, das tecnologias. A universidade precisou, como a gente já disse em outros momentos, né, de um dia para o outro, mudar a sua dinâmica de aula, a sua metodologia. E ela fez isso com agilidade, e ela talvez, a universidade tenha provado para si mesma
que ela consegue ser ágil e dar as respostas que o momento presente exige. Então, essa foi uma lição. É claro também da reinvenção, de estudar as novas metodologias. Todos nós, em alguma medida, tivemos que aprender, né? E o fizemos, e o grau de satisfação dos nossos alunos, como a gente tem tido feedbacks, são os mais positivos possíveis desse momento. E o importante disso tudo, né, professor Arnaldo, que os alunos não foram prejudicados. Ou seja, concluíram o ano, o semestre de forma quase que natural. Eu acho que a professora Edith lembra bem tudo aquilo que aconteceu, no sentido até de acelerar alguns processos que iriam acontecer, né? E eu vejo que quando a gente fala de ganhos, tem uma questão pedagógica relacionada ao próprio aluno, que ele descobriu que ele pode ter maior autonomia. Ele pode ter maior autonomia no processo de aprendizagem. Entendendo que o professor não necessariamente precisa ser a figura central do processo pedagógico. Então, aquela ideia de sempre esperar tudo do professor, acho que isso é algo que veio efetivamente para ficar. O uso das próprias estratégias de aprendizagem com recursos tecnológicos, a compreensão de que a aula não é só aquele momento específico com a presença do professor, mas que há um conceito, que é o conceito de estudar, que ele precisa ser pensado de maneira mais ampla, né? Precisa ser pensado de maneira mais ampla, e sem contar aqueles elementos importantes de que, por exemplo, aprender é um processo que também, além de todos esses fatores, ele envolve a interação, ele envolve essa questão da troca, da capacidade de elaboração, da capacidade do pensamento próprio. Então, isso tudo me parece que foi uma experiência positiva, né? E principalmente na questão quando você fala do distanciamento social, da compreensão, de as pessoas entenderem que quando a gente convive coletivamente, é muito importante para o bem de todos a nossa atitude pessoal. Eu não posso ser egoísta de imaginar que só as coisas precisam acontecer para mim. Então, quando eu estou me protegendo e eu estou utilizando todas as normas e as regras do distanciamento social, eu estou protegendo aqueles que estão ao meu entorno, e não necessariamente da minha família, mas aquelas pessoas que convivem comigo. E acho que essa foi a grande lição, a lição da solidariedade, das pessoas se ajudarem. Então, várias questões vão permanecer, sim, e eu diria que nós não vamos mais retornar, né, a certos padrões culturais que a gente tinha antes. Exatamente. Muitas dessas mudanças, elas vieram para ficar. E o modo híbrido, né, alternando, né, momentos presenciais e momentos online, eles vão passar a ser comum, né? Não vai haver mais essa grande barreira ou essa grande distinção. E em relação à solidariedade, professor Arnaldo, também é preciso destacar que a URI também ficou mais solidária entre si, realizando semanas acadêmicas conjuntas, já que o modo, né, online possibilitou até um maior público nos nossos eventos. Então, a universidade também cumpre com a sua função social, né, de levar o conhecimento a um número maior de pessoas, não só dos alunos, dos egressos, mas também a comunidade como um todo. Então, são ganhos, né? São ganhos. E prejuízos, eu penso que do ponto de vista acadêmico e pedagógico, se houve, eles estão sendo retomados, né? E são talvez menores. Eu penso que houve até avanço no sentido do aluno, enquanto protagonista, buscar também outras formas de aprender que não seja a exposição do professor. Perfeito. E só para uma outra ideia que me parece importante trazer, se a gente olhar a questão dos próprios eventos, o quanto a gente conseguiu oportunizar a participação de grandes autores, de teóricos, de grandes personalidades. Exato. Nos nossos eventos, nas nossas bancas de mestrado e doutorado, contribuições, palestras, conferências, porque você tem aí não só um custo menor disso, mas você tem a questão de que não há o deslocamento, há toda uma série de aspectos que eles não vão mais, que a gente vai manter essa modalidade.
a professora Edith lembrou, essa semana mesmo a gente participava da abertura da semana acadêmica aí dos cursos de ciência da computação e das engenharias, com participação de personalidades e instituições da Argentina, do Paraguai, em outros eventos do Uruguai. Então, coisas que nós teríamos dificuldade de fazer e de acontecer se fosse numa outra modalidade. Bem, foi comentado agora de que o aluno, a universidade está forçando a barra, digamos assim, para que o aluno se torne o seu próprio agente de transformação. E para isso, já antes da pandemia, surgiu a graduação ativa. Então vamos comentar alguma coisa a respeito disso, que me parece que é uma transformação provocada pela universidade que realmente veio em cheio contribuir para que se siga realmente os ensinamentos de uma formação realmente completa. Na verdade, já em 2019, nós iniciamos aí esse processo de discussão e debate, que a gente chamou de inovação acadêmica, no formato graduação ativa, que houve um debate entre os pró-reitores, o reitor, e depois expandido então para as diretorias de campo, chefes de departamento, coordenações de curso, docentes, enfim, toda a comunidade acadêmica, no sentido de que era preciso inovar, que cursos no formato tradicional talvez já não atraiam, tanto. E hoje a ideia do protagonismo, da aprendizagem ativa está muito presente na educação. Então essa proposta que traz uma disciplina, a figura do projeto integrador, em que o aluno já começa a trabalhar numa perspectiva teórico-prática desde o primeiro semestre, juntando os elementos do currículo de cada semestre, tem propiciado realização de pesquisa, extensão do saber à comunidade, enfim, várias ações e projetos que se dão dentro dessa disciplina de projeto integrador. E também vem agregar nesse currículo a figura do trabalho discente efetivo, que nós chamamos de TDE. Isso nada mais é do que uma extensão da aula. Isso tem amparo legal, que a aula não se resume àquele momento físico, de tempo e espaço delimitado naqueles 50 ou 60 minutos, mas a aula ela continua após a aula, ela vai além da aula. Então, essa orientação que o professor dá para que o aluno continue aprendendo após, e que a gente chama de trabalho discente, também tem favorecido uma aprendizagem mais ativa, um aluno que problematiza mais e que é capaz de ensejar também respostas para construir o seu projeto de vida. Acho que, Ademar, é importante isso que a professora Edith traz, porque mesmo antes da pandemia nós tínhamos a percepção de que o perfil de estudantes que nós temos dentro da universidade demandava uma outra dinâmica da formação. E isso já, o que fez com que a gente já começasse a introduzir as disciplinas nessa modalidade, que a professora Edith ressalta, o uso de disciplinas totalmente EAD, e aí o know-how veio porque nós também tínhamos implementado o EAD em 2018, professora Edith? Então isso já trazendo com essas disciplinas totalmente EAD, com essa possibilidade da integração entre as disciplinas do semestre nesse eixo nesse trabalho integrador que a professora Edith coloca, onde os alunos estão se envolvendo para desenvolver atividades. Isso fez com que a gente começasse a pensar numa dinâmica diferente e num primeiro momento não foram todos os cursos que aderiram, porque alguns cursos ainda tiveram aquela resistência que é normal dentro da academia. Mas quando veio a pandemia, aqueles cursos que tinham entrado nessa dinâmica talvez foram os que deram a melhor resposta. Exato. E de maneira mais rápida. E aí os outros imediatamente também entraram nessa processualidade e hoje praticamente nós temos quase que a totalidade, professora Edith, dos nossos cursos. Hoje mesmo, na reunião da Câmara, aprovamos mais cursos nessa modalidade. Porque é uma modalidade que, por exemplo, quando a gente fala no conceito de aula,
nós tínhamos, por exemplo, alguns cursos que nós tínhamos toda semana aula, mais sábado, manhã e tarde. E aí você leva o aluno a uma exaustão. E é melhor, muitas vezes, você fazer com que ele tenha um trabalho discente efetivo, que ele trabalhe de maneira autônoma, por conta própria, num outro horário, do que você obrigar ele, em determinado horário, a estar presente, e gerando, assim, muitas vezes, aquele aluno cansado, depois de uma semana de trabalho. Então, a questão dessa nova reestruturação, que nós chamamos de graduação ativa, né, trazendo a inovação para dentro dos cursos, seja de licenciatura, bacharelado, faz com que a universidade apresente uma nova proposta de formação para os estudantes. E essa semana mesmo, né, nós participávamos de um evento, eu e a professora Edith acompanhando, que o pessoal discutia os novos modelos de universidade e diziam que as universidades vão ter que ter autonomia para pensar isso, para pensar essas estratégias, para fazer esses enfrentamentos. E não só com um público, que é aquele público que muitas vezes a gente imagina a universidade para o estudante que acabou de sair do ensino médio. E a gente esquece que a universidade hoje é também para aquela pessoa que volta depois de estar um tempo no mercado de trabalho, que precisa fazer uma nova graduação, que precisa continuar o seu processo de formação ao longo da vida, e que ele muitas vezes não consegue ter nem aquele tempo disponível, nem aquela dinâmica que tem um aluno que acabou de sair do ensino médio e que muitas vezes só estuda. Então é preciso organizar, e a graduação ativa parece que atende a esse contexto todo. E foi nessa linha que surgiu o direito EAD também agora? O direito EAD, na verdade, por enquanto nós tivemos aí a felicidade de... Já aprovado? Nós tivemos a autorização do Ministério da Educação, estamos aguardando a portaria. Acho que o direito EAD é uma mudança de modalidade de um curso que já é histórico dentro da universidade. É um curso reconhecido, com formação de muitos profissionais. Nós já temos esse curso em todos os nossos campi. Então, o que nós estamos fazendo com o direito hoje é uma mudança de plataforma, de modalidade. Então, nós temos presencial, virá a possibilidade, quando vier a portaria e a autorização do Ministério da Educação, de ser oferecido na modalidade EAD também. Para as pessoas que não acompanham essa dinâmica, né? Então, um curso ele é avaliado de 1 a 5, o 5 é o conceito máximo, foi o conceito que nós obtivemos. Isso revela o nosso corpo docente, a nossa infraestrutura, o projeto pedagógico, e nós trabalhamos para isso, né, professora Edith? Foi trabalhado para isso, e o curso Direito agora, assim que for vier a portaria, a gente vai oferecer, que também é uma oportunidade nessa linha, né, Ademar? Nós acreditamos muito que há um público potencial que virá fazer esse curso, e não necessariamente, muitas vezes, para trabalho. Tem muita gente que quer fazer como uma oportunidade, como formação pessoal, enfim, tudo aquilo que uma segunda formação universitária qualificada pode lhe oferecer, né? Na verdade, é uma nova possibilidade, não é? Às vezes é uma segunda graduação, o sujeito que já está no mercado de trabalho, atuando na sua profissão, quer fazer o seu conhecimento. Então ele, na verdade, ele vai atrair um público distinto daquele do presencial, dentro dessa perspectiva, não é, de formação para toda a vida. Então essa nova mentalidade, né, que aos poucos vai sendo implantada na sociedade e também na nossa região, que um curso sozinho não ensina tudo. É preciso continuar buscando, e eu acho que o direito EAD ele vem nessa linha, um curso altamente qualificado, né, que se vale também da sua expertise no presencial, né, são os mesmos docentes que atuarão no EAD, e nós temos a convicção de que será uma ótima experiência. Eu destacaria ainda nessa questão do direito EAD, Ademar, que há 2 pontos importantíssimos naquilo que a Edith fala. Um deles é que a modalidade será não por aulas gravadas, mas com a presença do professor. Então, nós, diferentemente de outras instituições, o professor vai estar online naquele momento, na presencialidade, vamos dizer assim, ou na virtualidade, com a modalidade síncrona com os estudantes, e não num sistema de gravação de videoconferência. E a outra questão importantíssima é que esse curso está dentro de um departamento
de grande tradição dentro da universidade e no qual nós temos mestrado e doutorado na área de Direito hoje em Santo Ângelo. E com uma grande produção. E com uma grande produção, com doutores com produção destacada e que serão professores desse programa, desse curso. E que são hoje professores do programa de mestrado e doutorado e serão professores da graduação. Então, nós temos a oportunidade de fazer uma seleção, vamos dizer assim, dos melhores professores de toda a universidade para trabalhar neste curso. Por isso que nós, talvez aí, reflete um pouco a visão que o MEC teve e a razão pela qual nós chegamos aos 5. Bom, enquanto se tem muita expectativa pela abertura desse curso, temos também a expectativa, uma coisa mais palpável e concreta nesse momento, que é o nosso vestibular 2022, né? E se prevê aí, talvez, pelo menos aqui em Erechim, que aconteça talvez um dos maiores vestibulares da história da universidade, e que vem talvez coroar aí a chegada também, a comemoração dos 30 anos da universidade, que é logo aí, né? Exatamente. Nós temos uma expectativa até de demanda reprimida para esse vestibular, tendo em vista que no processo seletivo anterior, né, no vestibular anterior, em função das questões da pandemia, talvez houvesse um recuo de alunos, de interessados. Hoje mesmo nós aprovamos na Câmara de Ensino 3.392 vagas para os cursos presenciais da nossa universidade, né, envolvendo os 6 campos, e será com certeza um grande vestibular. Também aprovamos vagas para o curso EAD, estamos também com um montante de vagas nos cursos EAD superior até do que o presencial, que é uma tendência nacional hoje. A educação à distância, ela vem complementar a presencial e ela se afirma também como uma possibilidade. Eu diria que nós temos, além dos cursos que a gente oferecia normalmente, nós temos agora a biomedicina no campus de Erechim como um curso híbrido, né? Porque antes nós oferecíamos ele presencial, semipresencial, agora ele será na modalidade híbrida, então essa é a novidade para esse vestibular. E também na graduação ativa. E graduação ativa também. E como a professora Edith disse, acreditamos que o cenário hoje com as vacinas e com uma certa redimindo um pouco essa instabilidade que se vive no mundo da economia, a gente acredita que as pessoas vão voltar a estudar, vai diminuir esse temor em relação à própria segurança, então isso está acontecendo e faz com que a gente tenha uma boa expectativa em relação à procura no vestibular agora de 2022. Somado aí o segundo ano que nós vamos fazer o vestibular presencial, numa modalidade um pouco diferente, porque antes nós utilizávamos a nota da redação do Enem nós fazíamos uma redação presencial e as demais notas eram retiradas do Enem para o curso de medicina. No ano passado foi feito totalmente presencial, né? E este ano vai se manter a modalidade novamente de todas as disciplinas, inclusive a redação presencial. Então isso nós acreditamos que também nós vamos ter um aumento significativo do número de candidatos também para o curso de medicina em função desta modalidade. Sem falar na vida, né? Que impregna o campus no momento em que você vê os candidatos chegarem. É um momento importante da universidade, né? Um momento feliz para a vida acadêmica. E para as famílias também, né, professor? O senhor acompanhou, a senhora também acompanhou e a gente acompanhou durante muito tempo. Dezenas de famílias chegando para acompanhar seus filhos. Eu acho que esse é um momento ímpar. E principalmente, Ademar, essa questão das famílias, eu pessoalmente acompanhei pessoas da minha família para fazer vestibular fora daqui, em outros momentos, e como é importante a gente visitar a cidade, visitar a instituição. E eu ouvia de pais em outros vestibulares, no passado e no outro anterior também, pais impressionados assim com a cidade, não tinham a ideia do que era Erechim. Então, para nós, como cidade, é importante que as pessoas venham até aqui, conheçam a cidade, já pensem. E muitos estudantes, quando vêm para cá e começam a estudar, agora mesmo numa turma que estou trabalhando, os alunos dizem que eles não querem mais retornar ou transferir para as suas regiões, querem ficar, porque eles se adaptaram perfeitamente à cidade,
pela qualidade de vida que tem aqui, segurança, uma série de fatores. Isso me parece que é extremamente importante para nós, né? Como pessoas que moram em Erechim, trabalham em Erechim e gostam dessa terra, né? Ouvir isso das pessoas. E como isso transforma a parte econômica, a parte não é só social ou acadêmica, mas a parte econômica. A gente nota ao redor da universidade como as coisas se desenvolveram muito nos últimos anos. Exato, nós vamos ir para a 5ª turma, nós vamos ter aproximadamente aí 270 alunos, chegando aos 330 quando concluir a 6ª turma, com possibilidade de ampliação de vagas agora que nós temos uma nova comissão do CAMEM. Então, isso imagina o que significa em termos de aluguel, alimentação, tudo aquilo que atrai para uma cidade. Perfeito. Eu quero agradecer com todo carinho, né, a presença do nosso reitor e da nossa pró-reitora de ensino aí, que nos brindaram com essas informações a respeito de todos esses assuntos. Teríamos certamente muito mais para falar em outra oportunidade, se assim o desejarem, por favor, retorne aqui o nosso programa Expressão Universitária. Para encerrar, eu só gostaria de dizer também se os candidatos ou as famílias tiverem alguma dúvida com relação ao vestibular, agora que estamos em campanha de inscrições, pode ligar para a gente no 3520-9000, pedir pelo ramal 9136, se assim o desejarem também, e se as informações via internet não forem as encontradas por vocês, por favor, liguem para a gente que a gente vai atender com todo carinho a todas as pessoas que desejarem buscar maiores informações, ok? Um abraço a todos e obrigado mais uma vez pela presença e pela audiência de todos vocês aí de casa. Um abraço, até a semana que vem. Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. Já escrevemos muitas histórias de sucesso. Agora, chegou a vez de você descobrir seu potencial e construir seu futuro. Aproveite essa oportunidade. Vestibular de Verão 2022 é na URI. Existem aprendizados incríveis aguardando você aqui. Inscrições até 2 de novembro pelo site vestibular.uri.br.